Salve telanautas, bem-vindos para mais um vídeo. Eu sou Heitor Teixeira e a gente vai acompanhar as minhas reações pro trailer de Matrix Resurrections, o quarto filme da franquia. Para quem não sabe, eram dois diretores, eles acabaram fazendo uma mudança de identidade de gênero ali e tal. A Lana, que era o Andy Wachowski, que é a irmã da Lily, que era o Larry Wachowski, tá voltando para fazer esse quarto filme, onde a irmã preferiu não revisitar, não quis voltar porque de repente meio que seria como se catapultasse ela para uma época da vida que era diferente do que ela batalhou ali, talvez emocionalmente, psicologicamente, para conseguir estar nesse momento. Não quis fazer isso, mas de qualquer forma, quando ainda eram eles, a gente sabe que eles tinham esse negócio de beber na filosofia, de ir buscar simbologia, um monte de coisa para poder transmitir essa ideia muito rica, muito cheia de detalhes, aonde tanto dentro da história quanto a forma como você a analisa tem várias camadas. Então eu creio que o que ela, né, a Lana, deve estar tentando fazer é tentar fazer uma revisita ao assunto usando o universo de Matrix, que foi bem estabelecido. Tem um monte de gente que você vai com certeza ver dizendo que o primeiro é maravilhoso, mas o segundo e terceiro... Para mim, muito honestamente, Matrix 1 funciona de forma isolada, mas eu vejo sempre a coisa como se fosse um arco inteiro de história. Para mim, Matrix realmente é uma trilogia, apesar do fato de eu achar que em alguns momentos a trilogia acabou se tornando algo talvez grande demais para você analisar de forma simples e tal. Os três filmes funcionam muito bem. Tem uma coisa ali de eles te darem informações, mas ninguém te força a pensar na coisa de nenhuma forma. Então tem essas camadas de interpretação, mas se você resolver ver só algumas delas, não descer profundamente, se você resolver ficar só com a parte mais literal do que é mostrado, o filme ainda funciona. Ao contrário, por exemplo, de alguns filmes, por exemplo aí do David Lynch, que se você não viaja na metáfora, se você não vai junto com a proposta que tem por trás, o filme ou fica muito raso ou não faz o menor sentido. Nesse caso aqui, eu creio que mesmo de forma mais rasa, a trilogia ainda funciona no mínimo como um filme de ação, apesar dela oferecer muito mais que isso. A gente está aí há praticamente 20 anos avançado no tempo, a audiência já mudou, já tivemos contatos com tecnologias diferentes de diversas formas. É como se você tivesse deixado a humanidade dar uma amadurecida nesse sentido, apesar da gente ter evoluído em outros, né? Talvez até no próprio trato social. É um paradoxo interessante que a gente está mais conectado, mas também nos distanciamos mais uns dos outros. E eu creio que ela, a Lana, vai tentar buscar um esquema para poder fazer uma leitura que não tem a ver com os três filmes anteriores. Então o que eu estou sentindo aqui, eles estão colocando no trailer uma série de coisas assim, mega picadas, mega rápidas e tal. Eu sinto algumas conexões imediatas que podem ser viagem da minha cabeça, pode ser só essa ilusão de quem está vendo pela primeira vez. Eu não tinha assistido isso aqui antes. Então fica essa impressão de que tem um monte de coisas ali que fazem sentido, porque eu consigo entender como o personagem se sente, apesar de estar estranho o Neo, se é que ele é o Neo aqui, tá com esse cabelo mais comprido e tal. Não sei se fica aquele negócio de síndrome de famoso, que conforme vai ganhando mais espaço dentro da indústria, vai começando a negar ou ignorar certas coisas para caracterizar seu personagem, cortar o cabelo de um determinado jeito e tal. Não acho que seja o caso, acho que inclusive ao longo do trailer a gente vai ter alguma surpresa nesse sentido e a resposta vai estar dada naquele momento. Mas até então, esse questionamento da sua realidade, do se a coisa está acontecendo, esses dois personagens, o Thomas e a Trinity, né, que estão se reencontrando como se não se conhecessem, ambos, desculpe se você não viu os três filmes originais, mas você sabe que isso aqui é uma continuação. Então lá eles basicamente morrem, ou pelo menos é como a gente recebe isso na história. Eles meio que, primeiro, estão vivos, outra, eles estão se encontrando e não estão se reconhecendo. Quem são essas pessoas? São versões daqueles personagens? Não são? E agora está entrando um outro aqui, que
tem cara de ser um personagem mega importante, vamos dar uma olhada no que tá acontecendo com ele. Aí tá bem claro os elementos, né? O coelho, que vem do papo lá do Alice no País das Maravilhas, a gente viu o livro em cima da mesa ali, que tem bastante a respeito desse negócio de fazer parte, desde lá da origem do primeiro filme. A gente tá revisitando esse personagem que tá com toda a cara de Morpheus, esse questionamento de você não me conhece e tal, conheço, não conheço. Parece ter uma inversão, o cenário não é exatamente o mesmo, como se eles tivessem feito uma fotografia para representar que eles estão exatamente dentro da mesma simulação, mas a proposta dela é extremamente semelhante, inclusive a de um dos episódios do Animatrix, que vai por um caminho muito similar, muito próximo. Então tá me parecendo que eles vão recontextualizar as coisas que a gente tinha da franquia, as coisas que a gente tinha da trilogia, para contar essa história nova, que as coisas estão fora do lugar e talvez o colocá-las de volta no lugar seja o ponto em questão. Outra coisa que vale a pena agora, que eu tô sentindo que isso aqui provavelmente vai ser uma sentinela, aparentemente no final do terceiro filme o que a gente tem é uma trégua entre humanos e máquinas. Existem algumas teorias, eu sou partidário de pelo menos uma delas, de que a trilogia anterior se passou com uma Matrix dentro da outra. Até existem coisas que apontam para um outro caminho, mas esse é um papo muito maior, que eu não pretendo ter nesse vídeo. Eu acho que seria interessante mais perto do lançamento do filme eu lançar uma coisa com uma conversa mais densa, relembrar os eventos daqueles filmes e falar a respeito das teorias. Se vocês curtem essa ideia também, deixem aqui nos comentários. A princípio, o que eu tô fazendo aqui é extravasando essa coisa de fã, momento hype, e fazendo esses comentários pra gente poder bater esse papo, que eu tenho certeza que se você tá vendo esse vídeo você também curte. Então a ideia é essa. O que é que tá quebrando essa coisa da trégua entre as máquinas e a galera de Zion, a galera do mundo real? Em termos de ação, eu acho que não tem muito o que falar. A ação do primeiro filme tinha sido excelente, né? Aquele negócio deles sendo uma produção americana, ido buscar na China os melhores especialistas em coreografia, fizeram muito trabalho em cabos com os atores, com sequências onde eles passaram meses e meses treinando aqueles movimentos e tal. Aqui eu creio que nesse sentido não acho que vai ficar devendo nada. Eu tô achando a fotografia linda, tô sentindo bastante a presença do sol. Em várias cenas aqui a gente viu que o sol tá meio naquele papo ali daquela hora mágica, que inclusive é a sequência final, onde a gente vê aquela personagem Sati, que o Neo encontra lá no limbo, onde tem aquele metrô e tal. Ela oferece o pôr do sol para ele, a homenagem dela para ele. Aqui eu tenho visto algumas cenas onde eu tô vendo que tem essa iluminação do sol, que eu acho que pode ter uma ligação. Eu creio que em termos de ação e efeitos a gente está bem servido, a fotografia tá linda. Tem essas duas coisas que coexistem. É uma tonelada de informações, eu vou tentar até dar uma olhada no trailer mais em frame a frame, ver as coisas separadas para ver se eu detecto alguma coisa ali que eu consiga dar uma analisada de forma isolada. Mas eu creio que o filme, com esse trailer, está sendo entregue de uma forma que é para atiçar mesmo, para você ficar com a curiosidade no talo. Logo, logo a gente está tendo o lançamento aí. Esse negócio da pandemia, muito honestamente, é uma coisa que eu vou falar para vocês que eu nunca perdi um filme de Matrix no cinema. Ainda acho uma época complicada, não me sinto 100% confortável para voltar. Não queria perder a estreia desse filme específico, porque o assunto Matrix tem um peso muito grande, mora no meu coração. É uma coisa que eu acho que moldou aí o início de vida adulta de muita gente que eu conheço, tanto pelo aspecto filosófico, as coisas que ele inclui, o fato do filme ser extremamente carismático e tal. Então eu tô com o hype lá em cima, tô tentando fazer o possível, inclusive para dar uma puxada nisso mais para baixo, porque se eu me decepcionar com isso aqui, vai ser algo que vai ser um baita banho de água fria. Não queria passar por essa sensação. Mas de qualquer forma, assisti o trailer e achei empolgante, curioso. Achei que algumas coisas são muito familiares, mas ao mesmo tempo tem muita pergunta no ar. Tenho certeza que nas próximas semanas aí a gente vai ver um monte de teorias sendo formuladas em cima dessas coisas.
é possível que eu volte a falar a respeito desse trailer. Também vai depender um pouco de como vocês aí estiverem interagindo com o assunto. Obrigado por participar disso comigo. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, ativa as notificações, deixa aquele like para ajudar a fortalecer. Eu vou deixar 2 sugestões de vídeo na tela para você continuar assistindo o nosso conteúdo aqui do canal. Um forte abraço, galera. Obrigado pela presença e até mais.